Quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo 7, eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 6. E gostaria de conversar com vocês rapidamente. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva, ok? Então, eu não estou aqui para extinguir o assunto de um texto bíblico, esse não é o propósito. Eu só gostaria de fazer uma adaptação no contexto familiar hoje, para que eu pudesse ajudar você ou ferramentar você ao longo da sua caminhada conjugal e familiar, aprender a lidar com pessoas diferentes de você, descobrindo que a grande riqueza das pessoas é trazer para você o que te falta, não o que te sobra. Por isso que pessoas são diferentes, ok? Elas vêm com o propósito de nos trazer aquilo que nos falta. O que nos sobra, né, para nós aí nós já temos, e é só aprendermos a lidar com todas essas situações. Bom, vamos lá. Mateus 7, verso 1 diz assim: não julguem para não serem julgados. Eu quero levar um pouquinho mais detalhado, pois esse é um texto que fala que se tornar um juiz é muito perigoso, pois um juiz é capaz de fazer justiça ou injustiça. Então, quando a Bíblia ela vai nos orientando, ela diz: evitem julgar, evite estabelecer conceitos sobre outras pessoas, sobre o que as pessoas estão fazendo, sobre como elas estão se comportando. Cuidado para não misturar caráter com personalidade, não se atrapalhar nos seus pré-julgamentos e criar em você preconceitos, ok? Então o texto começa dizendo: olha, não julguem, certo? Para que vocês não sejam julgados. O que o texto nos expõe aqui evite se tornar um juiz, seja do que for. Isso é muito perigoso, porque se você acertar no julgamento, legal. Porém, se você errar no julgamento, ao invés de justiça, você acabou sendo injusto, ok? Então, muito cuidado, porque não há como não julgar sem tornar-se um juiz. Esse é o grande alerta da Bíblia. E ela continua dizendo: mas se você não respeitar a primeira instrução, vai aí a próxima, verso 2. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Ou seja, se você resolveu rejeitar a primeira instrução de não julgar, a Bíblia nos dá mais um alerta: se julgar, cuidado com a medida que você usa para estabelecer o julgamento. Cuidado para a medida que você usa para medir a bagunça da casa quando você chegou, aquilo que você esperava que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Cuidado com a medida que você vai usar, porque para você ser um bom juiz, você precisa ser justo, ok? E para ser justo, você não pode ser parcial. Você tem que colher todas as informações. Essa é a função do juiz, ok? Se você quer tornar-se um juiz, descubra o que aconteceu, por que aquela pessoa te falou aquilo, o que ela estava vivendo no momento, o que ela estava sentindo no momento, por que o teu filho se comportou daquele jeito, por que houve uma agressividade, né, naquilo que se disse. Por quê? Muito cuidado, ok? Cuidado com a medida que você vai estabelecer de avaliação. Todas as vezes que eu vou aconselhar um casal, a primeira coisa que eu faço é pedir a presença do outro cônjuge, se possível. Nem sempre é possível, mas quando é, o vilão que foi pintado, foi descrito na primeira fala, acaba não sendo tão vilão assim, porque todo mundo tem sua parcela de culpa nessa história, ok? Então, cuidado. A Bíblia diz: não julguem, mas se você não receber a instrução do versículo 1, fique com a do 2. Cuidado com a medida que você medir, porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Ou seja, os critérios que você usar para medir as outras pessoas
eles vão voltar para você. Com certeza, lá na frente, eles vão acabar te acertando. Aí o verso 3, me parece, muda um pouco a história, mas aqui aplicando no mesmo contexto, ele diz: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá para tirar claramente o cisco do olho do seu irmão. Uma das coisas mais chatas nessa vida é receber uma lição de moral de quem não tem moral para te dar lição. Eu aprendi nesse texto que defeito é igual caroço de feijão no dente. Fica muito fácil de ver, desde que não esteja no nosso. Quando a falha é nossa, por exemplo, se o outro falha demais ou fala demais, ele é falador, ele é linguarudo, ele é mexeriqueiro. Mas se somos nós que falamos demais, nós somos positivos, gostamos de tudo certinho. Quando o assunto é o nosso julgamento, a Bíblia diz: se o homem julgasse a si mesmo, ele jamais seria condenado. É assim que as coisas funcionam. Ou seja, nós temos que prestar muita atenção em nós mesmos, avaliar quem somos de verdade, ok? E evitar. Talvez você nem tenha uma trave, talvez o cisco seja até menor do que o seu irmão, mas pense se você tem o direito de fazer o que está pretendendo fazer, ok? Eu acho que ao invés de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, sabendo que você também tem algo no seu olho, seja um cisco ou uma trave, maior ou menor do que do seu irmão, tente falar com ele com amor sobre o que está no olho dele ou no comportamento dele, e talvez com o amor que você está usando para com ele, voltando no texto anterior, ele vai usar para você, para te falar também: já que você está falando comigo francamente, e realmente eu sou capaz de enxergar o meu defeito, ou aquilo que eu estou fazendo, eu gostaria também, já que você foi tão amoroso, tão educado, deixa eu falar algo que eu já ouvi a seu respeito, ou algo que eu conheço sobre você, que acho que você poderia melhorar. Eu acho que, independente do tamanho do que está no olho de cada um, eu acho que, às vezes, a mulher com um cisco, se tiver boa educação, ela é capaz de tirar a trave, ou de ajudar. Ninguém tira o cisco do olho do outro. Você simplesmente mostra para ele, porque é ele que tem autoridade e autorização para tirar isso da vida dele, ok? Então, observe isso. Evite, por mais insignificante que o seu erro seja em relação àquele que você está querendo repreender, certo? Você tem algo e isso precisa ser respeitado, e se você usar de uma força ou de uma expressividade ruim, é mais ou menos como se você abrisse a porta da sua casa e se deparasse com um urso, e para se defender você voltasse para casa, pegasse uma espingarda e desse um tiro no urso. E assim que você fechou a porta da sua casa, você olha no chão da sua casa e vê uma barata. E você vai dar um tiro na barata? Não, porque aquela arma, ela é para resolver coisas grandes. Você vai pegar um chinelo e vai matar a barata. Hoje tem pessoas que, usando um armamento, um vocabulário muito forte, muito pesado, para resolver coisas pequenas. Observe o tamanho daquilo que você está buscando resolver, para que você não maximize coisas pequenas e acabe fazendo com que o outro não aceite sequer a sua repreensão. Então, repreendemos com amor, com carinho, com cuidado, seja seu filho, seja seu pai, ok? Descubra, você que é filho aí, é jovem, na minha idade,
certo ou errado, um filho não discutia com o pai. Era assim que funcionava na nossa época. Para vocês, talvez hoje, isso seja um absurdo, né? O filho tem o direito, sim, de dizer para o pai: você está mentindo, você está errado. Pois é, mas seu pai não aprendeu desse jeito. E se você quer ensiná-lo isso, se você quer tirar esse cisco do olho dele, ou essa trave do olho dele, vá com amor, vá com carinho, que as coisas vão ficar mais fáceis. E para fechar, o verso 6, ele diz assim: não dê aos cães o que é santo, nem jogue as pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e, voltando, os estraçalhem ou estraçalhem vocês. Preste atenção nesse texto, porque nós sempre ouvimos a frase: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Eu sei que isso tem um fundo de verdade, até porque todo mundo quer que seja feito a ele o melhor possível. Então, eu não vou dizer que essa frase está errada. Eu diria que ela está incompleta. Eu diria que ela precisa de mais uma observação. Eu diria da seguinte forma: descubra o que os outros gostariam que fosse feito a eles e faça. Descubra as pérolas. Quando eu olho para esse texto, não jogue pérolas aos cães ou aos porcos, né? Não dê coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos. Eu descubro que aqui nós temos duas pessoas, né? Ou duas situações. Eu quero aqui colocar como pessoas. Uma que está oferecendo a coisa santa e a outra que não reconhece o que é santo. Uma que está entregando uma pérola e outra que não sabe o que é a pérola. Muitas vezes no meu casamento, eu já fui o porco e eu já fui o dono da pérola. Eu fui o porco quando eu pisei o que era de valor para minha mulher. Ela fez algo que para ela era muito valioso, mas eu não reconheci, porque não tinha valor. A pérola do outro nem sempre é a sua pérola. Se você for capaz de gastar um pouco de tempo para descobrir o que é importante para seu filho, talvez você não ficasse falando de suas pérolas. Eu trabalho igual um louco para dar a você um bom telefone, uma internet, você tem de tudo, usa um bom tênis, tudo isso é importante, mas talvez não seja a pérola dele. Eu vejo maridos falar de coisas fantásticas que fazem e que demonstram que ele é um bom marido, mas ele fala apenas das pérolas dele, enquanto a esposa está dizendo: querido, descubra a minha pérola e dê para mim o que eu gosto, não o que você acha. Então eu vou parar de fazer o que já faço de bom. Não, não é isso. Se você gastar um pouco de tempo para saber o que a sua esposa gosta, o que é importante para ela, talvez muito mais do que uma boa casa, o que é muito importante para uma mulher, para ela seria muito mais gratificante ela ver você tratar a mãe dela com mais carinho e respeito, mesmo que não haja tanta afinidade a você, porque às vezes a sua pérola foi ter dado uma boa casa para sua esposa, e a pérola dela seria ver a mãe dela feliz com um bom tratamento do genro. Gaste um pouco de tempo para descobrir qual é a pérola do seu filho, qual é a pérola do seu cônjuge, qual é a pérola, ou quais são as pérolas, aquilo que é valioso. Porque o texto diz: quando você pega uma pérola e dá para um porco, ele vai pisar, porque ele não sabe o valor daquilo. Aí, se você for tentar fazer alguma coisa, apanhar aquela pérola, o porco vai avançar em você, ele vai tentar te morder, ele vai se defender, ok? Então, quando você tenta obrigar o outro a ver valor na sua pérola, você vai acabar arrumando confusão.
Pense um pouco nisso. Eu costumo dizer, e esses dias postei isso, algumas pessoas ficaram chateadas, mas a grande maioria das pessoas não estão casadas com a pessoa errada. Elas estão agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Então, para fechar aqui, descubra que se tornar um juiz é perigoso. Mas se mesmo assim você desejar fazê-lo, cuidado com a medida que você vai usar para medir os outros. Segundo, se você quer tirar ou ajudar alguém a tirar um cisco ou uma trave, independente do que seja, faça com respeito, faça com amor e provavelmente você vai ser bem sucedido. E por último, gaste um pouco de tempo para descobrir qual é a pérola. Pergunte, meu amor, fala para mim 10 coisas que se forem feitas vão te agradar demais. Anote, não tente fazer tudo, ok? Às vezes, fazer o mínimo possível viável é o que vai ser a chave do seu relacionamento. Um grande abraço a todos aí. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.